Receba a nossa louvor, a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Receba a nossa profunda gratidão, Senhor, porque aqui estamos em liberdade para uma vez mais te buscar e te encontrar. Receba a nossa confissão, Senhor. Confessamos a nossa dependência do Teu Santo Espírito, do Teu ar em movimento. Confessamos o nosso amor por Ti. Confessamos os nossos pecados, Senhor, te pedindo perdão. E nesta noite, quando lembraremos uma vez mais deste memorial que o Senhor nos deixou, quando em memória de Ti participaremos do pão e do cálice, nós te pedimos, Senhor, que a nossa alma, uma vez mais, esteja conectada, perto de Ti. Pois queremos viver, Senhor, ao Seu lado e ao Seu lado permanecer. Por tudo nós te agradecemos e pedimos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos, boa noite, você pode se assentar. Estamos celebrando, meus irmãos e irmãs, o Adoração Agosto. Começamos nesta manhã. Se você não pôde estar aqui neste domingo, assista depois online a primeira parte desta série de mensagens sobre o nosso louvor e a nossa adoração. E o convite é esse para esse mês, quando estamos celebrando 77 anos de vida da igreja. É refletirmos sobre o nosso louvor, e o nosso louvor aqui vai além do coletivo, é para você pensar no meu louvor, no seu louvor, e também pensar na sua adoração, na minha adoração, na nossa adoração. E como eu disse pela manhã, eu quero simplesmente repetir essas duas definições iniciais que disse, que nós aprendemos a louvar a Deus com a história do povo de Israel. Aprendemos a louvar a Deus lendo sobre um povo que foi constituído por Deus e que esse povo aprendeu a louvar durante as guerras. Aprendeu a louvar quando saíam para as batalhas e simplesmente a ordem era louvem, cantem, toquem, esperem no Senhor. Aprendemos a louvar quando esse povo, nas suas festividades anuais, no mínimo 3 vezes por ano, eles iam até o templo, independente da região que moravam, e nessa caminhada, peregrinando para o templo, eles louvavam a Deus. Então aprendemos com a sua peregrinação e o seu canto de peregrinação rumo ao templo. Aprendemos também a cantar, a louvar a Deus em todas as expressões dos salmos que falam das emoções humanas, dos dias de choro, dos dias de profunda alegria, dos dias de profunda incerteza. Então louvamos aquilo da Deus que é o objeto da nossa adoração, mas a partir daquilo que vimos, aprendemos e continuamos a aprender da história do povo de Israel. E disse também essa manhã que adoramos a partir de adoração que foi feita também por personagens da Bíblia. E o primeiro que nós temos, com uma grande ênfase no que eu quero dizer desta noite com você, é o nosso pai Abraão, que desde o início ele aprendeu a adorar, ele aprendeu a se prostrar diante do sagrado, ele aprendeu a se prostrar diante de hóspedes. Ele nos deu ali as chaves para nós entendermos que a adoração tem a ver com Deus e tem a ver com gente. E é isso que eu gostaria da sua atenção para nós começarmos a expandir nessa introdução ainda do tema. E o texto base é Gênesis 18. Se você quiser abrir, abra, senão vai estar aparecendo também aí na tela conforme eu estiver falando sobre ele. Abraão, você se lembra que no capítulo 12 de Gênesis, para você ver quão perto estamos aqui no 18, ele foi chamado por Deus, ele ganha aquela vocação, que Deus seria o seu Deus, que ele seria um povo e que esse povo teria uma terra. O Deus vai de tempos em tempos, se encontra com esse homem e repete toda essa história de novo, que quase virou uma grande ladainha na sua cabeça. Você vai ter um Deus, você vai ter um povo e você vai ter uma terra. Eu pergunto para você, você já imaginou você ser visitado por Deus e Deus olhar para você e fazer para você a mesma promessa, e essa promessa se repetir 1 ano, se repetir 2 anos, se repetir 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e vai contando, e nada acontece?
O que acontece quando você tem uma expectativa e ela não acontece no dia que você pensou que ela deveria acontecer? É uma frustração absoluta e imediata. A gente começa a fazer outros planos, tem o plano B, o plano C, não esperem muito, nós começamos a justificar o porquê nós vamos agir de forma diferente, porque esperamos, porque demos chances. E mesmo dando as chances, nada aconteceu. E Abraão passa por tudo isso, e nós estamos exatamente aqui depois de um bom tempo, que essa espera, essa angústia está acontecendo. E por que eu digo espera, angústia? Porque uma coisa é você ouvir de Deus uma vez. E você pode entrar num grande drama e dilema dizendo, será que eu ouvi mesmo Deus falar? Será que foi Deus? O problema de Abraão não era esse, porque Deus voltava para ele e falava tudo de novo. Então ele tinha aquela voz de algo que ele não estava mais pedindo. Ele não chegou um dia, acordou e disse assim, Deus, eu tenho uma vocação, eu quero ter um povo, eu quero ter uma terra, eu quero um Deus. Não, ele vem de um background completamente diferente, ele vem de um background de dinheiro, ele vem de um background de paganismo, de muitos deuses, ele vem de um background que o que faltava para ele sim era um filho, porque na sociedade do mundo antigo o filho era o primeiro sinal de prosperidade, logo em seguida do casamento. Então isso sim, isso você pode ter certeza que ele tinha uma angústia. Mas quando você lê a história dele, você descobre que ele já está pacificado, ele já está assim, nós já estamos velhos. Esse assunto já encerramos aqui em casa. A gente não fala mais isso entre papai e mamãe, vamos ter um dia, vai vir o filho. Não tem essa declaração de fé. Então é Deus que vai provocá-lo com essas conversas, com essas ideias. E numa dessas provocações, então depois de um tempo, a Bíblia nos diz que Abraão está sentado ali perto da sua tenda. O dia era a hora mais quente do dia, é o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz isso no Oriente Médio, olha, a hora mais quente do dia no Oriente Médio é quente, viu? É quente. E Abraão está ali, o Senhor vai até ele, mas vai até ele de uma maneira diferente. Ele olha e vê 3 homens em pé. E os homens estão a pouca distância. Imagina então a cena, aquele calor danado, o cara está ali perto da sua tenda, olha 3 rapazes chegando. E a Bíblia diz que ele ergue os olhos, vê esses homens e ele sai correndo ao encontro deles. Você lembra de outra pessoa que correu ao encontro de alguém que viu? Se você transferir essa mesma pergunta para o Novo Testamento, você vai lembrar que o pai do filho pródigo, quando viu a distância, olhou e correu e foi até o seu filho. Abraão, então, num primeiro momento, ele corre até estes homens e ele faz um gesto de adoração. É uma das primeiras manifestações que nós temos na Bíblia quando esse tema, ele se curva. Então o mesmo Deus que depois vai falar que nós não devemos nos curvar, não devemos adorar a ninguém, é o mesmo Deus por trás desse homem que o chama de o pai, o primeiro, o patriarca, e esse homem se prostra, se curva diante de gente. Ele se curvou até o chão, e para complicar ainda a situação mais, ele disse, meu Senhor. Quando ele chama de meu Senhor aqueles homens, ele está dizendo que ele é servo desses que ali estão. E ele diz, meu Senhor, se eu mereço, preste atenção, a sua graça, se eu mereço o seu favor, não passe pela minha tenda sem fazer uma parada. Minha mãe sempre deixava algo pronto na minha casa para qualquer pessoa que passasse por lá e pedisse qualquer coisa, sempre teria algo para levar para casa. Tinha o canto. Ali, ó, se passar fulana de tal, dê isso. Se passar não sei quem, dê aquilo. Se passar um desconhecido, dê aquilo outro. É mais ou menos isso. Ele, olha, eu preciso desse encontro com você, então, por favor, fique. E ele aumenta a proposta, nos mostrando que havia então um silêncio após a primeira proposta de ficar. Os caras estão olhando para ele. Ele fala, olha, se vocês ficarem então, eu mandarei buscar
um pouco de água para lavar os seus pés. Lavar os pés? Tem alguém que lava pés no Novo Testamento, chamado Jesus. E olha, e vocês lavem os seus pés e descansem debaixo dessa árvore. Eu quero trazer alívio para vocês, eu quero servi-los e eu quero promover descanso, já que é a hora mais quente do dia. Mais que isso, se vocês ficarem, eu vou trazer-lhes também o que comer. E olha, não é comida só para encher a barriga, é comida, diz o texto, para que vocês recobrem as forças e prossigam na sua missão, prossigam pelo caminho, agora que chegaram até este seu servo. Ele se coloca então como o provedor para a continuidade da missão. Aquele que acolhe para depois dizer continue, aquele que dá descanso, aquele que dá sombra, aquele que dá água fresca, aquele que lava os pés. E depois de todo esse conjunto de promessas e proposições, é que os caras respondem para ele: beleza, então a gente fica. Abraão então vai correndo, chama a sua mulher e diz: olha, rápido, Paulo, pegue farinha, faça pães. Ele vai, corre ao seu rebanho, olha os detalhes, ele escolhe não um novilho, mas o melhor. Ele tem então atitudes físicas, ele deu ao seu servo e diz: olha, apresse-se em prepará-lo. Ele não se cansa, ele vai atrás de coalhada, de leite, de novilho que foi preparado, e ele faz questão de servir aqueles que lá estavam. E enquanto eles estão comendo, ele fica de prontidão, ele não se assenta, ele fica em pé. Ele fica em pé debaixo da árvore, demonstrando: claro, eu já servi até aqui e estou pronto para continuar servindo ainda mais. Eu tive um desgaste da minha energia no serviço que executei, mas eu estou pronto para mais. E aí, finalmente, depois de pés lavados, sombra, comida coalhada, novilho, barriga cheia, é que vem a voz dos visitantes dizendo: cadê sua mulher, hein? Cadê a Sara? Está ali na tenda, responde ele, e então ele ouve a voz: olha, eu vou voltar a você na primavera. E aí o texto começa a ficar metafísico, além do físico. Porque aí começa aqui algo que a gente, quem é que está falando? É gente, é terra ou é céus? É humano ou é o divino? Porque o texto diz que o Senhor disse para ele, na boca daqueles homens. O que se sugere disso então é que nós deveríamos ter ali provavelmente então 2 anjos. E uma manifestação de Deus, uma teofania. Uma manifestação de Deus na terra em forma humana, falando com aquele que ofereceu comida, lavar os pés, sombra, água fresca, para que ele continuasse a missão. Na primavera eu voltarei a sua mulher, e olha que bonito, e aí finalmente você terá o filho. A Sara, seguindo o modelo do mundo antigo, não estava presente na hora da comida, estava atrás da tenda, da cortina, ela escutava atrás da tenda toda essa conversa. Eles já eram velhos, eles já eram de idade avançada, já não estavam mais na idade de ter filhos, e aí ela dá uma pequena gargalhada, tipo: esses caras são malucos mesmo. Você já riu de alguma coisa que imaginou que Deus poderia fazer? Eu acho que eu mais chorei, na verdade, do que ri. Mas já houve algumas risadas que eu falei: não, isso não vai dar. E de repente Deus falou: meu amigo, quem ri por último ri melhor. E a risada do último é sempre dele, não a minha. Ela ri com ela mesma, ela já está velha, como que eu vou ter esse prazer? A situação não tem nada propícia. E de novo a Bíblia diz: quem está falando através daqueles homens é o Senhor. E o Senhor disse a Abraão: por que a Sara está dando risada? Acho que nessa hora ele responder: infeliz aquela mulher que não crê em nada, né? Não, eu poderei realmente dar luz? Ela está dizendo isso agora que sou idosa. Ou Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Uma das perguntas mais lindas da Bíblia. Tem algo que o Senhor não possa fazer? E ele vai e repete a mesma frase: não se preocupe, na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. A Sara então é descrita como alguém que teve medo, e por isso que, olha que bonito que a Bíblia diz, que mentiu.
Eu não ri, e ela ainda sustenta. Eu não ri, não negue, minha filha, você riu. Eu acho lindo como Deus trata o ser humano. Às vezes a gente fica desesperado com as besteiras que a gente faz, e Deus está falando, eu sei que você faz essas besteiras, não é a primeira nem a última, você vai repetir essa cena. Os homens então partem, eles avistam Sodoma, era a próxima missão, e o texto termina dizendo que Abraão os acompanhou para despedir-se. Abraão fisicamente vai atrás correndo para chamá-los. Abraão fisicamente prepara a comida. Abraão fisicamente vai atrás do novilho. Abraão fisicamente vai atrás da água para lavar os pés. Abraão fisicamente fica em pé, pronto para servi-los mais. Abraão está ouvindo a conversa. A sua esposa está demonstrando a sua incredulidade, que não era também diferente com ele, não tenha dúvidas disso. Só aquela que teve coragem de rir, ele ficou com cara de mal ou cara de espiritual, alguma das duas caras. Mas essa história aconteceu 24 anos depois do primeiro encontro dele com Deus. 24 anos que Deus repetia a história, quando chega o grande finale é, espera mais um ano. Espera mais um ano. 24 anos esperando pelas promessas de Deus. Esse homem então, ele manifestava a espera pelo desconhecido, pelo sagrado desconhecido. E o serviço ao próximo, ao visível. Geralmente, irmãos, nas nossas frustrações, nós viramos a cara para o sagrado e interrompemos o serviço. Isso gera assim um mix de confusão na cabeça, e a cabeça não sabe mais do que pensar. Mas nós simplesmente cortamos essas duas conexões, seja com o sagrado, seja com Deus, e damos outros rumos, porque é na minha frustração, na minha condição de ser humano que não consegue esperar, eu preciso de uma ação prática, e ação prática diante do convite de Deus para nós, que é espera e age fisicamente, geralmente é uma ação nociva. Não é uma ação positiva, é uma ação que vai gerar desconforto. Agora, Abraão nos ensinou completamente diferente. A amargura da espera daquilo que ele não pediu para ter e que deram para ele como vocação, não ofuscou a jornada dele de servo. Ele continua correndo para servir, porque quem tem um coração de servo, somente quem tem um coração de servo, uma constituição do entendimento de servidão, se prostra diante do próximo e espera diante de Deus. Porque sabe que eu não tenho que interromper a minha função de servir, e Jesus endossou isso o tempo inteiro. O maior que seja aquele que mais serve. Eu, sendo Senhor de vocês, estou lavando os vossos pés. Façam o mesmo. O tempo inteiro é servir, 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 servir. Porque a impressão que a gente ganha disso é que servindo é que nós vivemos a teoria que falamos. Senão fica só uma teoria bonita, interessante, poética, mas ela não se manifesta na realidade. E fé é uma manifestação do amor de Deus em ação o tempo inteiro. Deus para nós e nós na terra. Então, o renovo da nossa adoração deve começar a partir do nosso renovo do servir ao próximo. Não há renovo na sua adoração se eu não pensar em crescer no meu serviço, porque se eu crescer no meu serviço, eu estarei adorando sim ao Senhor através daquilo que faço. Lembre-se da fala dos magos vindo do Oriente. Atrás, lá no advento de Jesus, o que eles dizem? Olha, nós vimos a sua estrela e viemos o quê? Adorá-lo. Adorá-lo como? Eles viram a estrela e saíram para a estrada. Eles viram a estrela e começou o processo do que? De físico, de gastar energia, de viajar seguindo uma estrela rumo ao incerto, guiados pela fé, trazendo seus presentes na mão para aqueles que eles não sabem quem é. Que cena é essa? E esse ato físico sustentado pela fé, eles chamam de adoração.
Então eu quero dar uma definição, anote isso. Adoração é um esforço físico de quem crê, manifestado através da obediência em ação, sustentado sempre pela fé. Eu vou repetir: adoração é um esforço físico de quem crê, manifestado através da obediência em ação, sustentado sempre pela fé. Quando não há energia física que é gasta, não tenha dúvida, você não está adorando. Alguma energia tem que ser gasta. Às vezes ela é bem mansa, bem leve, até um pouco confortável. Às vezes ela é extremamente pesada e difícil. O que nós concluímos com isso? Deus é infinito em poder e glória. Deus continua acessível para todo aquele que o buscar e buscar de todo o coração irá encontrá-lo. Então, eu e você somos convidados nesse mês para renovar o nosso louvor, renovar a nossa adoração, mesmo depois de 77 anos de vida de igreja. E eu quero que você pergunte a você mesmo, uma vez mais, e essa é a pergunta, tem que permear o nosso mês: como eu posso melhorar, como eu posso crescer no meu louvor, no meu coletivo, na junção minha com você, você comigo, nós como irmãos que louvamos a Deus, que não peregrinamos tanto como o povo de Israel, nas distâncias da sua casa até a igreja. Como nós podemos crescer nessa experiência, mas como nós podemos também crescer no gastar e empreender energia para adorar ao Senhor. Como anda o seu louvor no ajuntamento coletivo? Como anda a sua adoração para que ela seja expandida? Mas saia dessa noite aqui com essa definição clara: não há adoração sem gasto de energia. E se a tua preguiça, se o teu desejo do conforto que nada move ou pouco move, vencer, a sua adoração nunca irá crescer. Mas se você, na hora que estiver lá cansado, falar assim: deixa eu preparar então a água para lavar os pés, o novilho, a coalhada, o leite, a sombra, ficar em pé, me prostrar e dizer que eu mereço o seu favor, você vai ter no mínimo luzes para dizer: tem um gasto, tem uma energia, tem um foco. E aí nós começamos a crescer na adoração. Não confunda então adoração como o ato de ficarmos em pé e vamos adorar, só me levantar as mãos. Esse é um gasto físico. E com certeza, mesmo esse, muitos de nós podemos ainda crescer mais. E eu quero que você peça ao Espírito: longe de mim pregar qualquer clonagem, faça assim, faça assado. Mas eu quero que você viva com a certeza de que o seu louvor é um louvor que é a expressão da sua poesia, do que você sente, do que você sofre no coletivo. E que a sua adoração é uma energia em ação, é um esforço físico porque você crê. Ele é manifestado através da obediência. Ele é vivo e é sempre sustentado pela fé. Peça para o Senhor te ajudar. Ele há de falar. Obedeçam e cresceremos nisso. Vamos ficar em pé. Senhor, não é difícil sermos sufocados pela pressão do dia a dia, pelas muitas horas de trabalho, pela rotina. Não é difícil, Senhor, nos restar às vezes pouca energia para te adorar. Mas eu quero te suplicar que essa noite o Senhor inverta essa lógica na nossa mente. E nos ajude a ver em cada oportunidade da vida, mesmo quando o dia estiver no momento de sol mais quente, que consigamos ainda mesmo embaixo do calor, correr para servir e servir em adoração. Seja essa corrida lá dentro da nossa casa, de um quarto para o outro,
Seja essa corrida na conversa com o nosso próximo, mais perto ou mais distante. Seja do trânsito ao trabalho, na vida, nos sonhos, nos desejos, Senhor, faz-nos um povo que te adora e te adora servindo. Deus, não permita que nenhum de nós, Senhor, a começar em mim, Senhor, que nenhum de nós que venhamos a nos esconder através daquilo que já fazemos, mas eu te suplico que esse mês seja um mês de renovação do nosso louvor e da nossa adoração. Dê-nos então, Senhor, a sinceridade de dizermos ao Pai, ajude-nos. Dê-nos a força para encararmos como louvamos, como adoramos, e que isso não seja vergonha para ninguém, Senhor, mas que seja só o início, só o reconhecimento para que a gente possa crescer. E crescendo assim, estejamos todos mais perto de Ti. Sopra então no nosso espírito, fala ao nosso coração, mas não nos deixe da mesma forma, Senhor. Que ninguém aqui fique da mesma forma, mas que haja, Senhor, essa expansão do louvor dessa igreja e da adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Os irmãos que irão nos ajudar com a ceia, por favor, venham aqui à frente.